Fala galera, João das Contas aqui de novo, né, com vocês. E vocês não é segredo pra ninguém, vocês já estão vendo aí na tela, né? A gente vai falar hoje de porcentagem, tá? No nosso cursinho gratuito aí pro Enem. Como você já tá vendo no título aqui também. E lembrando, recadinhos iniciais, né? Esse curso é um curso para você ali que tá terminando o ensino médio, que tem uma base legalzinha em matemática e tal, voltado para o Enem. Até mesmo você que já terminou o ensino médio, né? Voltado para o Enem. Se a sua base em matemática, aqui eu estou sendo sincero com você, né? Eu estou sendo sincero. Se a sua base em matemática não é tão boa, talvez essas aulas iniciais você até consiga acompanhar e tal, tal, tal. Mas as próximas aulas, funções, logaritmo, trigonometria, etc, etc, seria bom que você fortalecesse a sua base, tá? Então fortalece a sua base, volta para cá, assiste às aulas e nada impede também de você ficar aqui e tentar. Enfim, link na descrição aí com o material completo, tá? Com todas as questões separadas por conteúdo, etc, etc. E vamos falar aqui da bendita porcentagem. Galera, é o seguinte, ó. Porcentagem, tá? O próprio nome já diz o que é que é. É uma divisão por 100, né? É a porcentagem. Quando você tem, por exemplo, aqui um número, vou colocar, tá? O mesmo exemplo que está no módulo, ó. 2%. Isso aqui significa que você tem duas partes de 100. A porcentagem aqui, ó, esse símbolozinho, ele nada mais é do que essa divisão aqui com o denominador 100, tá? E para que serve a porcentagem, tá? A porcentagem é uma utilidade bem prática dela, que está em quase tudo na nossa vida, é para se mensurar ali, para se ter uma ideia do quanto se tem de algo, ou do quanto algo foi concluído, tá? Por exemplo bem simples, que você provavelmente já passou por isso, você está instalando um aplicativo no celular, quando você está instalando um aplicativo no seu computador, não fica lá a porcentagemzinha chegando? Quanto mais próximo de 100, mais próximo de completo aquilo ali está. Que é o conceito de fração, né? É partes de um todo. Agora, muito cuidado com essa definição de fração, de parte de um todo, né? Porque muita gente acaba confundindo, então quer dizer que eu sempre vou ter 100 partes. Ah, eu sempre vou ter. Significa que eu tenho duas partes de 100 partes no total ali. Não necessariamente, porque as frações, ela tem frações equivalentes, né? Então, assim, aqui é a mesma coisa, você poderia escrever, não precisa você escrever isso aí. Poderia escrever simplificando 1/50, não poderia? E agora você tem só 50 partes? Então, pare e pense comigo só o seguinte, que a porcentagem, ela vai ser como se fosse uma métrica que a gente vai ter ali. Vai ser como é que eu posso falar a palavra, minha gente? Não é padrão, agora me fugiu. Mas é a nossa referência, tá? É uma referência. Aquele 100 ali é uma referência. Quando você olha para essa fração e vê assim, 2/100, duas partes de 100, você pensa assim, pô, 2 de 100 tá longe pra caramba, né? Eu tenho só 2 de 100. Lembrando, não significa que na vida real você vai ter só 100 partes ali divididas, tá? Isso aqui é a nossa referência. Nossa referência para a gente ter ideia do quanto foi completo daquilo ali. Onde o 100, no caso 100%, né, seria o todo, o completo, tá? Até porque se você pegar aqui, ó, 100%, você teria, ó, 100/100, ou seja, você teria o todo do todo. E qualquer número dividido por ele mesmo dá sempre 1, tá? Isso aqui, ó, é o próximo passo que eu quero chegar com vocês. Porque a porcentagem, tá? Quando a gente escreve assim, ó, quando a gente escreve assim, quando a gente escreve assim, deixa eu escrever um terceiro exemplo aqui, ó, com vírgula agora, que eu sei que muita gente tem dificuldade. Então aqui eu vamos colocar 35,21, tá? Por cento. Quando a gente escreve um número assim com o símbolo da porcentagem, a gente meio que não, entre muitas aspas, tá? A gente não consegue trabalhar muito bem com ele, tá? A gente trabalharia muito melhor no formato de fração, porque a gente sabe multiplicar com fração, a gente sabe dividir com fração, a gente sabe somar, sabe subtrair fração, sabe aplicar potências em fração, enfim, a gente trabalharia muito melhor no formato de fração. Essa simbologia aqui é mais para reduzir a escrita, digamos assim, a gente poderia enxergar dessa maneira, tá? Não que você não possa trabalhar com esses números assim na sua conta, mas você sempre tem que lembrar que esse símbolo que está aqui, ele representa o denominador 100, a divisão por 100, tá? Você pode trabalhar. O que é que eu aconselho você a fazer?
sempre trabalhar na forma de fração ou na outra forma, que é essa que eu queria chegar com vocês, que é a forma decimal, tá? Ou seja, escrever os números ali no formato de vírgula. Minha gente, olha, preste bastante atenção, tá? Porque isso é muito simples de se fazer. É muito simples mesmo. Depois de você praticar isso aqui, aí eu reitero, assim como eu falei nas aulas de unidades de medida, né? Faça isso, bicho, ó. Bota os números lá, e esse você tem como verificar na calculadora, né? Você põe vários exemplos. 3%, 3,555%. Inventa lá as suas porcentagens e transforma esses números para a forma de fração, depois para a forma decimal. Faça esse exercício. Depois faça o contrário. Escreva vários números na forma decimal, escreva eles na forma de fração, que é o que a gente vai fazer aqui já já, e depois na forma de porcentagem, tá? Faça esse exercício assim em uma tarde ou duas, sei lá, dependendo da sua dificuldade, você aprende rapidinho, tá? Aprende num instante. Então, se você tem dificuldade em transformar de uma parte para outra, de fração para decimal, de decimal para fração, de fração para porcentagem, enfim, exercite. Exercite, pô. Que é só assim que você vai aprender. Meu filho, é só assim que você vai aprender. Agora eu tô falando sério com você, olha para mim aqui. É só assim que você vai aprender, tá? Isso aqui foi para quem funciona na base da pressão e agora vai para quem funciona na base do carinho, né? Olha, meu querido, é só assim que você vai aprender, tá? Então faça devagarzinho, faça que é gostoso, entendeu? Faça pensando em você, no seu aprendizado, tá? Então vamos lá, ó. Como é que eu escreveria? Por que que eu digo que é tão fácil? Porque é aquela história, minha gente, que a gente aprendeu na aula de unidades de medida. Isso aqui é aquela história de andar com a vírgula, tá? A gente aprendeu a andar com a vírgula lá, então aconselho que você volte lá e veja e exercite aqui. Então, ó, dividir por 100 é andar com a vírgula para a esquerda, duas casas. Então, isso aqui, ó, em decimal ficaria assim, 0,02. Esse aqui, ó, não tenho que andar, né? Agora, esse aqui, ó, vou escrever primeiro em decimal. A divisão por 100, que é a porcentagem, é andar com a vírgula duas casas para a direita. Então, isso aqui ficaria 0,3521, é isso? E em fração, seria aqui o 335,21, né? Por cento, ó, dividido por 100, tá? Então, o que é que eu aconselho vocês a fazerem? Exercitar. Vocês conseguirem transformar do decimal para porcentagem, do decimal para fração, da fração para porcentagem e da fração para o decimal, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó, antes de passar para o próximo. Ó, repara só, tá? Vamos dizer que a gente tivesse aqui o seguinte número, tá? Em decimal, para ficar, entre aspas, mais difícil. Então vamos dizer que a gente tem aqui, ó, 5,32. Como é que eu transformaria isso aqui para porcentagem? Pense comigo, pequeno padawan, tá? Pense comigo aqui devagarzinho que é bem gostoso, viu? Da porcentagem para o decimal, eu ando com a vírgula para a esquerda. E do decimal para a porcentagem? Você completa comigo, eu ando para a direita, tá? Então, para transformar esse número decimal, que não tá, ó, não é porcentagem, é decimal, para porcentagem, eu andaria com a vírgula aqui para a direita, tá? Então, aqui seria a mesma coisa que 532, né? Por cento, tá? Seria a mesma coisa disso. Que em fração seria a mesma coisa de 532 sobre 100. Seria a mesma coisa. Outro exemplo, só para a gente encerrar essa parte aqui, né? A gente está aí com 8 minutos já falando disso aqui. A gente poderia ter, ó, 0,034%. Como é que eu transformo isso para decimal? Você vai ter que andar com a vírgula duas casas, tá? Isso aqui é a mesma coisa em fração, ó, que é 0,034 sobre 100, que em decimal seria a mesma coisa que, ó, uma, duas, 0,00034. Perceba que se você voltar com a vírgula aqui, ó, uma, duas, você vai ter exatamente o zero, ó, 0, 0, 3, 4. Você vai ter exatamente de novo quando você volta para a direita. Então, ó, se você quiser, você pode até anotar isso, mas eu não aconselho decorar isso, tá? Aconselho a aprender mesmo a fazer. Mas, de porcentagem
para decimal, vírgula para a esquerda. De decimal para porcentagem, vírgula, 2 casas para direita. Beleza? Aí vamos lá, ó. Esse conceito aqui, ó, ele é muito, mas muito importante, tá? Muito importante. Porque agora, nesse momento, é que a gente aprende a calcular a porcentagem de alguma coisa. Nesse caso, eu vou colocar aqui a porcentagem de um número, tá? Mas vamos contextualizar isso. Vamos colocar aqui, ó, um exemplo. Vamos supor, tá, que aqui no meu canal eu tenho 300 pessoas, só para ficar fácil. Inscritos aí, 300 inscritos no meu canal. Só que, olha só, apenas 3% dessas pessoas assistem ao canal. Veja só aqui ó, o português, ó. 3% destas, tá? Se você se deparar na matemática, tá? Traduzindo do português para matemática, com algo que eu estou calculando, ó, porcentagem do número, porcentagem disso, porcentagem daquilo, quantos por cento, quanto é 3% de 300, né? Olha o dia aparecendo de novo. Por isso que eu estou destacando aqui. Essas coisas aqui no português, elas significam na matemática multiplicação, tá? Então, para calcular a porcentagem de algo, você tem que necessariamente multiplicar. Então, para calcular 3%, ó, para calcular ó, 3% de 300, agora fica a sua escolha. Se você vai trabalhar com fração, você que escolhe. Se você vai trabalhar com decimal, você que escolhe, tá? Se você vai trabalhar com símbolo e depois lembrar que o símbolo tem que ser a divisão por 100 aqui, você que escolhe, tá? Eu, nesse caso, vou preferir trabalhar com fração, porque vê só, aqui vai ficar 3%, ó, de, ou seja, vezes, vou até colocar na cozinha aqui, ó, vezes 300. Multiplicação de fração, né? É o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Mas aqui, né, eu já vou simplificar, porque a gente não pode perder tempo. Então aqui, ó, 3 vezes 3, isso aqui daria 9. Ou seja, no meu contexto lá, que eu tinha 300 assinantes e apenas 3% desses assinantes assistem, significa que 9 pessoas assistem o meu canal, tá? Então, 3% de 300 é igual a 9. No meu contexto, 9 pessoas assistiriam ao meu canal, tá? Então, quando se calcula a porcentagem de um número, porcentagem de alguma coisa, você tem que multiplicar, tá? Se você vai trabalhar com fração decimal, aí fica a sua escolha, tá? Tem situações que uma coisa é melhor que a outra, mas aí é só com a prática mesmo para a gente decidir, tá? E só o que a gente também se sente mais confortável. Bem, e aí a gente chega aqui no bendito, tá? No aumento percentual, tá? Seguinte, galera, ó. Pensa comigo o seguinte. Vamos voltar naquele contexto dos 300, né? Vou botar assim, ó. 300 pessoas assistem ao canal. Esse número teve um aumento de 10%. Vamos colocar o 3%? Um aumento de 3%, tá? O que acontece aqui? O que é que a gente tem que pensar? Qual é a maneira na qual a gente tem que botar aqui na cabecinha? E isso eu quero que você vá dormir pensando nisso hoje, tá? Presta atenção. 300 pessoas aqui. Isso aqui é 100% do que eu tenho lá no canal, certo? É 100%. Só que esse número, esse 100% que eu tenho ali, ele teve um aumento de 3. Então agora, com esse aumento de 3,
eu passo a ter 103% ó, que eu tinha. Então pense comigo, tá? Desculpa essa letra horrível que é bem ruinzinho aqui, eu tô desacostumado a escrever nessa bichinha. Repara só, 300 pessoas que assistiram meu canal era meu 100%. Esse número, esse 100%, teve o meu total, né? Teve um aumento de 3%. Você concorda comigo que agora eu passo a ter 103% do que eu tinha? E o que é que eu tinha? Era os 300. Isso aqui, ó, era os 300. Os 300 inscritos, tá? Então pensa comigo, velho. A partir de agora, no português, eu tenho. Vou escrever matemática, tá? Ó. Eu tenho 103%, ó, de 300. O que eu quero que você absorva com isso? Eu quero que você absorva o seguinte, que para você saber quanto que é o aumento percentual, basta você aumentar, o que aumentou, né, esses três, do 100% que você tinha, tá? Então, vamos dizer que tivesse aumentado 25%. Então, agora eu tenho 125%. Vamos dizer que aumentou 100%. 100 mais 100, não é 200? Então, agora eu tenho 200% do que eu tinha, tá? Então, aqui, para fazer essa conta, bastaria, de novo, a gente escrever aqui na forma de fração, vezes os 300. Corta 0 com 0. Então, ó, 103 vezes 3 dá 309. A gente não tinha calculado que 3% de 300 era 9? Então, se aumentou 3% do que eu tinha, né? Aumentou 9 pessoas. Essa seria outra maneira de fazer a conta, tá? Você poderia pensar separadamente. Você calcularia aqui, ó. Deixa eu pegar outra coisinha. Você calcularia aqui. Essa é outra maneira de você pensar, tá? Você calcularia 3% de 300, você chegaria ao resultado que dá 9. E agora você soma 300 mais 9, que seria o aumento, tá? Mas, para a prática mesmo, na prática, é muito mais rápido você somar o que aumentou da porcentagem ao 100% e calcular agora essa nova porcentagem, já aumentada, do que se tinha antes, tá? Muito mais fácil assim. Vamos ver um exemplo, ó. Vamos ver um exemplo. Tira print aí, pausa, copia. Vamos ver aqui, ó. O salário de João, né? A lei da atração aqui, tá bom? O salário de João aumentou em 10%. Olha, se aumentou em 10%, vamos para cá, ó. Se aumentou em 10%, é porque agora eu tenho 110% do que eu tinha antes. Sabendo que o salário de João era de R$ 1.000, qual é o salário atual dele? E, gente, olha, se aumentou 10%, é porque eu tenho, hoje, atualmente, 110% do salário que eu tinha antes. Bem, aqui a gente já pode simplificar, né? A torta e a direita, ó. Corta 0 com 0. E aqui, 110 vezes 10 daria o meu novo salário, que é só acrescentar o zerinho ali, né? Então daria R$ 1.100 o meu novo salário. Você poderia tentar fazer da outra maneira. Calcular 10% do salário e depois somar ao salário antigo, né? Calcula 10% de 1.000 e soma esse resultado ao próprio 1.000, né? Porque aí você estaria aumentando 10%, tá? Mas pensa comigo que é muito mais simples, cara. É muito mais simples você já aumentar do 100%, ou seja, se aumentou 10%, fica com 110 e ali calcula dos 1.000, tá? Então, vamos aqui para bendito, ó, para redução percentual, tá? A ideia é a mesma. Vamos direto para o exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia. O salário de João reduziu em 10%. Sabendo que o salário era de 100, sabendo que o salário era de R$ 1.100, qual é o salário atual?
Aqui é onde muita gente se perde nas questões, no que a gente vai ver aqui na próxima, que são os aumentos e reduções sucessivas. Veja só coisa interessante. Quando eu digo para você que o salário reduziu, aqui ó, o salário reduziu em 10%, a gente ao invés de somar, vai subtrair de 100%. Então agora, se reduziu 10, é porque eu estou apenas com 90% do que eu tinha. Multiplicação, né? Do que eu tinha, tá? E aí, sabendo disso, então agora eu tenho, ó, 90% de 1.100, tá? Aqui eu já posso simplificar, né? Multiplicação com zero, você ignora o zero e acrescenta depois. Então, 9 vezes 11 vai dar 99. E acrescenta o zero que eu ignorei. Você também poderia fazer o seguinte. Calcula 10% de 1.100 e subtrai isso do 1.100. Porque você reduziu esses 10% do salário, né? Do 1.100. Mas você sempre pode fazer direto através das porcentagens, tá? Faz uma conta só. Ao invés de calcular uma porcentagem depois de uma subtração, não. Você reduz logo aqui da porcentagem, querendo ou não, é uma subtração, mas é uma subtração mais simples, né? E aí você vai ali e multiplica logo a porcentagem já reduzida, tá? É bem mais rápido, é bem mais prático também, tá? Agora, perceba, não sei se você observou aí. Aqui, ó, o meu salário, se eu juntar essas coisas aqui, ó, o meu salário, observe que eu coloquei o salário já aumentado, né? Lembra que tinha aumentado 10% e agora reduziu 10%? Foi aqui que eu falei que as pessoas se perdem. Muita gente, se fosse a alternativa aqui, colocaria que voltava a ser os R$ 1.000. E observe que voltou não, né? Passou a ser 990, oxe, menos. Como é que eu aumento 10%, diminuo 10% e não volta a ser a mesma coisa? É isso que a gente vai entender agora nos aumentos e reduções sucessivas, tá? Então, vem devagarzinho aqui comigo para a gente desvendar esse mistério, tá? Ó, aumentos e reduções sucessivas. Seguinte, galera. Veja só. Lembra que eu tinha R$ 1.000? Vou botar assim, em branco. Lembra que eu tinha R$ 1.000? Daí, daqui para cá, ó, aumentou 10%. Eu fiquei com 1.100. E depois eu fiz uma redução. Depois eu reduzi aqui, né? 10%. E fiquei só com 990. Não foi isso que aconteceu? Isso é bem simples de explicar. É bem simples de explicar o porquê que não ficou 1.000 de novo, tá? Atenção, preste muita atenção. Vou até botar aqui a câmera grande para a gente conversar aqui, ó. Olhe bem para mim, viu, pequeno padawan? Jovem. Quando a gente faz aumentos e reduções sucessivas, a gente sempre faz em cima do valor que a gente tinha ali no último aumento ou na última redução. Ou seja, do valor atual da parada, tá? Atual ficou uma palavra ruim, né? Porque o atual vai ser depois de fazer a redução ou depois de fazer o aumento. Mas eu digo assim, do último valor obtido, tá? Então, a gente sempre faz o aumento ou sempre faz a redução em cima do valor que foi obtido ali anteriormente. E não em cima do valor que a gente começou a fazer aumentos e reduções, tá? Então, de novo, a gente faz aumentos e reduções. Isso eu quero que você repita comigo. Volte o vídeo, repita, para ficar na sua cabeça, tá? A gente faz aumentos e reduções sempre em cima do último valor obtido. Pode anotar isso, colocar na sua parede, na sua porta, na sua testa, no espelho do banheiro, tá? Aumentos e reduções são feitos em cima do último valor obtido. Último valor obtido. E não em cima do primeiro que você começou a fazer a conta, tá? Então, vem aqui, bem devagarzinho, a gente vai voltar para cá, ó. Então, veja só. Quando eu fiz esse aumento aqui, ó, de 10%, eu obtive 1.100. E aí, quando eu digo que o salário reduziu de novo 10%, vai reduzir em cima desse último valor obtido.
do 1.100 e não em cima dos R$ 1.000, porque não é mais R$ 1.000, é 1.100 agora, tá? Então passa a ser agora 990. Ah, João, então vou ter que sempre ter que fazer assim, passo a passo, um por um? Não, veja só. Vamos fazer essa conta da maneira que a gente aprendeu, tá? Multiplicando ali, né? E aumentando das porcentagens totais, aumentando ali dos 100%, né? Então, ó, eu tinha R$ 1.000 e eu tive um aumento, tá? De 10%. Então aqui eu vou ficar com 110% de 1.000. Então esse aqui, sem efetuar a multiplicação, tá? Esse aqui é o meu novo valor. A gente sabe que se multiplicar isso aqui, a gente já multiplicou, vai obter o 1.100. Mas eu não vou fazer isso, porque eu quero que você pense comigo, tá? Só que desse novo valor, desse último valor obtido, eu reduzi 10%. Ou seja, eu vou ficar com 90% desse valor. Pense bem devagarzinho comigo aqui, tá? E vá vendo se você concorda com as minhas afirmações. Você concorda comigo que se eu efetuar essa multiplicação, eu obtenho 1.100? Concorda, não concorda? E que depois eu reduzir 10% do novo resultado, né, dos 1.100, do último resultado obtido, você concorda que eu reduzi 10% desse valor onde está o mouse aqui? Então, se essa multiplicação que está circulada em azul dá 1.100, e depois eu vou ficar com 90% desse valor, então bastava fazer essas multiplicações sucessivas aqui. Afinal de contas, a ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto, né? Então, esse cara vai dar 1.100 e depois eu vou ter 90% de 1.100. Acompanha o mouse, ó. Esse resultado dá 1.100, depois eu vou ter 90% de 1.100. Então aqui, ó, aumentos e reduções sucessivas, basta você pegar o primeiro valor e ir calculando ali as multiplicações sucessivas, tá? Pega o primeiro valor e multiplica ali pelos aumentos e reduções sucessivos que vão ter ali na sequência, tá? Então, só para provar, essa conta aqui eu posso simplificar, ó, esses dois zeros com esses dois zeros. Eu posso simplificar, ó, esse zero com esse. Posso simplificar esse zero com esse, tá? E aí aqui entra de novo. Se você não tem segurança de fazer isso, não tem problema. Não se sinta mais ou menos por causa disso, não. Tá? Muito menos se você sabe, não se sinta mais do que os outros, não. Pelo amor de Deus. Isso aqui é questão de prática, é costume. É sentar na bundinha na cadeira e exercitar isso aqui. Tá? Vai ficar craque mesmo. Mas se você não tem a segurança, pode fazer do jeito que você achar melhor, querido. O importante é chegar no resultado, tá? Enfim. Então aqui é só restar as multiplicações, né? Que divisão por 1 não vai fazer diferença. Aqui embaixo, ops, ia dar problema aqui no programa, hein? Ao vivo. Então aqui, ó, 10 vezes 9 dá 90 e 90 vezes isso aqui. Você pode chegar aí com certeza ao resultado de 990, que era o mesmo resultado que a gente tinha, tá? Então, aumentos e reduções sucessivas, basta você sair ali multiplicando sucessivamente esses aumentos e reduções daquele 100%, tá? Caso contrário, você pode ir fazendo um de cada vez, que também vai dar o resultado, beleza? Bem, com isso, a gente chega ao fim dessa aula, que é o cálculo do aumento e da redução. Como assim, João? A gente acabou de aprender. Não, calma lá. A gente aprendeu a dar os resultados, né? Sabendo que aumentou 10%, quanto é que vai ficar? Sabendo que diminuiu 10%, quanto é que vai ficar? Nesse caso aqui, ele vai dar os valores brutos, não porcentagens, e vai perguntar quantos por cento aumentou, quantos por cento reduziu, né? Se ligou aqui na brincadeirinha gostosa? Então vem aqui devagarzinho, vem aqui. Vamos pegar os mesmos números para a gente ver que bate, tá? Para a gente ver que dá sempre ali o mesmo resultado e também para facilitar as contas, né? Não vamos mentir aqui que aqueles números são fáceis de fazer conta. Então vamos lá, ó. Inicialmente, o salário era de R$ 1.000 e passou a ser de 1.100. Quanto foi o aumento aqui? Tá? Como é que eu faço para calcular esse aumento percentual?
Vamos lá. Existem algumas maneiras de se fazer isso. Uma, para você nunca esquecer, afinal de contas, porcentagem é proporção, e o que eu vou falar é a proporção, a rainha das proporções, né? É regra de três. Olha só, né? Que coisa. Mais uma situação na matemática que a regra de três resolve, né? Tem até o meme. Eu tô rindo de verdade aqui, que a galera fala, né? A galera fala. Mete uma regra de três que resolve, né? Na maioria das vezes mesmo, não é nem resolve mesmo. Mas veja só. O cuidado que você tem que tomar com essa regra de três é porque muita gente chega lá e faz assim. Beleza, eu quero saber quanto que foi esse aumento, né? Vamos colocar em verdinho aqui, ó. Quero saber quanto que foi esse aumento aqui. A galera vai lá e põe. Olha, mil reais era 100% do que eu tinha, certo? E 1.100? Opa. E 1.100 é quantos por cento? Veja só. Tá errada essa conta? Não tá errada. Não tá errada, tá? Se você fizer essa conta aqui, você vai encontrar o seguinte, ó. Faz bem pelos extremos, você vai encontrar que esse x aqui é igual a 110. 110 o quê? Por cento, né? Em regra de 3, tá? Quando você tem porcentagem aqui e aqui, você pode ignorar o símbolo e só acrescentar no final, beleza? Pode fazer isso tranquilamente. Você vai encontrar 110. Significa que aumentou 110%? Toma muito cuidado, tá? Quando eu pergunto para você quanto foi o aumento percentual, tá? Você tem que analisar o quanto aumentou também ali em dinheiro, ou na quantidade bruta do que você estiver trabalhando ali, né? Eu estou falando de dinheiro aqui. Então veja só, não aumentou 1.100. 1.100 foi quanto eu fiquei. Então atenção ao português, tá? Nessa regra de três aqui, você está dizendo assim, vou traduzir para português, ó. Acompanha o mouse e escuta o que eu estou falando. Eu tinha 1.000 reais, que era 100%. Agora, eu tenho 1.100 reais, que vai ser quantos por cento? Agora, esse 1.100 é o que você tem. Então, agora você tem 110, através dessa regra de 3, você está me dizendo que você tem 110%, ou seja, aumentou, aumentou 10% do que você tinha antes, tá? Porque você pegou o quanto você tem hoje. Então, a regra de 3 vai te dar quantos por cento você tem hoje, comparado ao que você tinha anteriormente, que era 100%. Se você quisesse chegar direto ao aumento, você teria que fazer assim, ó. Você teria que fazer assim. 1.000 reais, deixa eu colocar aqui a outra regra de 3. Eita. Ó, você coloca 1.000 reais. Atenção ao português, tá? 1.000 reais era 100%. Era tudo que eu tinha. E esses 100 reais que aumentou, opa, esses 100 reais que aumentou, ó, de 1.000 para 1.100 não aumentou 100 reais? Então agora sim você vai estar calculando o aumento, tá? Porque aqui você estava calculando quanto você ficou. E aqui é o seguinte, ó, 1.000 reais era o que eu tinha, era 100%. E esses 100 reais que aumentou, ó, aumentou, né? Vai ser quantos por cento? Se você fizer essa conta aqui, você vai encontrar o x aqui, ó, igual a 10. 10%, né? Porque eu ignorei o símbolo aqui. Então, através dessa segunda regra de 3, você encontra o valor direto, tá? Porque você usou aqui, justamente na regra de 3, quantos reais tinha aumentado e não quantos reais tinha ficado ao total, tá? Então, toma muito cuidado, porque se você fizer dessa maneira, você vai ter que logo interpretar aqui. Opa, isso é o quanto eu fiquei. Então, se eu tinha 100 e fiquei com 110, é porque aumentou 10%. Nessa outra regra de 3, não. Aqui você está utilizando com quantos reais você aumentou ali. Então, se aumentou 100 reais e aqui deu 10%, é 10% de aumento. Beleza? A outra maneira, essa sempre vai dar direto o aumento ou a redução percentual, tá? Já vamos aí para 34 minutos de aula. Calma que já vai encerrar, tá? É a fórmula, tá? O que é que a fórmula diz?
Olha só, vou colocar uma coisinha diferente aqui, ó. Essa fórmula, ela dá tanto o aumento quanto a redução percentual direto, de uma vez só. A diferença dela é que ela pode dar o resultado em decimal, tá? Ou em fração, tá? Já pode dar a fração ali. Então você que vai ter que mexer ali, por isso que o início da aula era importante, você saber ali brincar entre a porcentagem, a fração, etc, etc, tá? Porque essa fórmula vai pedir isso de você, que você sabe mexer com fração, transformar de fração para porcentagem e transformar de decimal para porcentagem. Mas vamos lá, ó. Qual é a fórmula, né? Vamos deixar de segredo. Você vai pegar o valor final, subtrair aqui do valor inicial e dividir isso pelo valor inicial. Essa fórmula aqui é infalível. Sempre vai dar redução, sempre vai dar aumento. Quer ver? Devagarzinho aqui. Vamos calcular de novo esse aumento de 10 aqui, ó. Qual foi o valor final? Era R$ 1.100. Então, 1.100 menos o valor inicial, que era R$ 1.000, dividido pelo valor inicial, que era R$ 1.000. 1.100 menos 1.000 vai dar 100, dividido aqui por 1.000. Viu que você está em uma fração? Então você teria ou que dividir essa fração e colocar aqui em decimal e de decimal para porcentagem, ou aqui fica uma dica do João das Contas. Sempre verifique, cara. Você não quer encontrar uma porcentagem ali de aumento? Sempre verifique se você tem como transformar o denominador em 100, no número 100. Parece que eu estou querendo gripar, ué. Mas você vê ali, tenho como transformar 1.000 em 100 aqui nessa fração? Tem, pô. Ó, se você olhar com carinho, com amor, se você simplificar esse zero com esse zero aqui, já fica em 100 embaixo, ó. Ou seja, 10 dividido por 100, que veja só, já é a sua porcentagem. Já está com o denominador 100. Já é 100%, já é 10% ali, tá? Então veja que bateu o resultado. O que é que eu deixo como exercício para vocês? Aplique essas regras de 3, aplique essa fórmula na redução lá, que era 1.100 e passou a ser R$ 990. Veja se de fato reduziu 10%. Veja se de fato você consegue encontrar aqui pelas regras de 3 a sua interpretação, né? Do quanto reduziu ou do quanto ficou, né? Então, para a aula de hoje é isso. Agradeço demais. Não esquece de deixar o like, se inscrever se está te ajudando isso aí, tá? Divulgar, enfim, doar se você puder doar, ajuda demais, beleza? E é isso, pô, tamo junto demais. O próximo aqui, ó, se você quiser já tentar, já dá o spoiler da próxima aula aí, ó, de exercício. Vamos resolver esse exercício de novo das pessoas privadas de liberdade, que envolve aqui redução percentual, né? Redução percentual. Então é isso. Para a aula de hoje, já já sai o exercício. Tamo junto. Até a próxima, né?